As pequenas livrarias não conseguem competir com empresas como a Amazon, que compram em grandes quantidades e com grandes descontos. A ANL reuniu, dia 18 de novembro, no auditório da CBL em São Paulo, associações representativas do segmento livreiro, com o objetivo de promover um debate com o mercado livreiro e editorial e abrir caminhos para a regulamentação da comercialização do livro no Brasil. Ednilson Xavier, presidente da ANL, ressaltou: todos nós aqui estamos preocupados com a causa. Qual é a causa? É a leitura. Então, o que a gente quer hoje aqui, basicamente, é ter um diálogo com o mercado. Claro que o espaço é um espaço pequeno, mas quero dizer para vocês que aqui também a gente está extremamente aberto justamente para esse debate. Por isso que nós chamamos de debate, né? E o que vai ser mais importante é a opinião de vocês. O consultor jurídico da ANL, Dr. Sidney Lente Júnior, defende a lei preço fixo por crer que é por ela que iremos garantir a oferta, permitir acesso à produção local, nacional e estrangeira e, sobretudo, dar igualdade de direitos ao livreiro de qualquer porte e lugar. A lei do preço fixo tem por objetivo, então, elevar o livro ao patamar que merece estar como instrumento de transformação social, intelectual, informativo, sendo inegável que o conteúdo de um livro transforma vidas, muda destinos, eleva o espírito e constrói edifícios do saber. Alexandre Martins Fontes, diretor-presidente da WMF, Livrarias Martins Fontes, enfatizou não conhecer nenhum depoimento contrário a esta lei nos países que já fazem uso dela, como Inglaterra e Espanha. Eu não conheço um profissional que viva num país onde existe a lei do preço fixo que se coloque contra a lei do preço fixo. Na Espanha, ela não tem a menor dúvida. Se não houvesse a lei do preço fixo, a absoluta maioria das pequenas livrarias já tinham fechado as portas. A pergunta que a gente tem que se fazer é: que cenário é esse de um país como a Espanha, ou como o Brasil, ou como os Estados Unidos, sem livrarias, sem pequenas livrarias? Quer dizer, dependendo única e exclusivamente de 2 ou 3 fornecedores. Eu acho um cenário horroroso. Nós temos a obrigação de trabalhar para evitar esse cenário, que eu acho que é um cenário triste. Eu defendo o que nós chamamos de bibliodiversidade, porque eu defendo a cultura. Infelizmente, a maior parte das pessoas não lê ou lê muito pouco. E o ponto, mais uma vez, é como é que a gente vence esse desafio, esse enorme desafio de fazer com que a população tenha mais acesso à cultura, tenha mais dinheiro, tenha, acima de tudo, mais acesso à educação. Eu diria que é com a democratização das livrarias. Não só isso, obviamente que o desafio é muito maior, muito mais complexo, mas se você tem o mercado brasileiro servido por, mais uma vez, meia dúzia de livreiros, para mim é um desastre. Precisamos nos unir. Somente assim teremos o aval da sociedade, observa Alexandre. Enquanto nós, livreiros e editores, não tivermos um consenso em relação a esse assunto, aí dificilmente a gente vai conseguir convencer a sociedade. Quer dizer, eu vejo um consenso absoluto em relação à importância e necessidade dessa lei. Não dá, de fato, para confundir o livro com geladeira, televisão, carro. É um outro produto. Nós estamos falando aqui de cultura. Felipe Lindoso, jornalista, editor e consultor de políticas públicas para o livro e leitura, embora favorável ao preço fixo, faz um alerta. Desde logo eu sou a favor da lei do preço fixo, e há muito tempo. Mas sempre adverti, não é uma panaceia. Não vai resolver os problemas nem das livrarias, nem do mercado editorial, mas é uma questão importantíssima para o conjunto das questões seja encaminhado. E eu falo o conjunto das questões porque a lei do preço fixo, ela para mim está dentro do contexto de um conjunto de políticas públicas
né, que o Castilho acompanha também isso há muito tempo, que sem as quais nós não temos a solução para um problema muito mais amplo, que é acesso ao livro e à leitura nesse país. Segundo o especialista, o mercado do livro no Brasil está estagnado. A produção editorial brasileira está estagnada. Está aí os dados aparecendo, ela está estagnada. Ela não está crescendo nem em número de exemplares, nem em faturamento, acompanhando o crescimento da população e o crescimento do PIB. O editor, o livreiro, precisa conhecer seu leitor, não apenas o que ele compra, mas a forma como ele faz esta aquisição. Então, gestão e informação. O Ednilson chamou a atenção nisso. Nós estamos totalmente defasados, nós não conhecemos o nosso mercado, nós não sabemos para quem a gente vende. E quando você sabe para quem se vende, você pode querer pensar para quem você pode vender. A segunda parte do debate foi aberta à plateia, com a participação de vários livreiros, executivos de editoras, representantes das associações e do PNLL. Nos 2 últimos anos, perdemos 400 ou mais livrarias. Acompanho muito bem e vejo que não é possível. Quer dizer, mais de 10% se foram em 2 anos. É gravíssimo. É gravíssimo. Em determinado momento, o MEC foi considerado tão nocivo ao mercado como a própria Amazon. Então, uma das coisas que eu sempre defendi é um processo de discussão para a modificação do processo de compra e distribuição do livro didático nesse país. Não vou dizer que é uma solução simples, em absoluto, até porque a rede de livrarias já era precária naquela época. Eu morava numa capital, não tinha livraria. Não tinha livraria no interior, continua não tendo. Então não é um problema simples de resolver. Mas é um problema que tem que ser enfrentado, tem que ser colocado, sabe? Esses custos que aparecem como economia, na verdade, ele representa um custo social muito maior pela descriação de emprego nas livrarias, é um custo cultural, social e antidemocrático muito grande, porque evita que os estudantes frequentem a livraria, sabe? E que precisa ser discutido. O formato de negociação na compra de livros didáticos por parte do MEC hoje representa praticamente 50% da comercialização do livro no Brasil, da qual as livrarias estão totalmente fora. E nós aqui temos quase metade do nosso mercado que não passa institucionalmente pelas livrarias. Eu acho isso um absurdo. Ficou claro que a Amazon é apenas um motivador atual para que o mercado busque a união para se fortalecer, já que, infelizmente, mesmo sem ela, o livreiro, principalmente o pequeno e médio, já vem sofrendo há anos com a prática de dumping neste comércio. No caso dos Estados Unidos, só para esclarecer, a Amazon não é um monopólio, ela está a caminho de ser um monopsônio. Ela ser uma compradora tão forte que, como compradora, ela impõe condições ao conjunto dos vendedores que estão fragilizados. Ela não é, ela vende para todo mundo. E tem a concorrência, não vai acabar com a concorrência, mas ela vai impor cada vez mais condições de compra dos seus fornecedores de uma forma avassaladora. A concentração de mercado é nociva para as pequenas livrarias. O preço fixo, como era há muitos anos atrás, que era um respeito de cavalheiros, né, que se tinha, isso é necessário para que todos sobrevivam. O preço fixo é importante pela proteção das livrarias pequenas. Grandes grupos editoriais passam a vender diretamente para as escolas, excluindo a livraria desse cenário. Nós tínhamos escola pública inteira que encomendava livro conosco e nunca mais se vendeu livro para essas escolas. Nunca mais. Qual é o papel do Estado centralizador de ter uma voz oficial que concentra, às vezes, compra de 2 bilhões numa empresa e fala que isso é mais barato? São 2 bilhões que nós pagamos de imposto e é uma concentração prática de renda.
existe a necessidade imediata de investimentos no e-commerce. E começasse a pensar na forma de começar a trazer esses livreiros independentes, colocá-los numa posição que eles pudessem participar do mercado com igualdade, assim como as grandes redes. Ressaltou-se a importância de se pensar num planejamento amplo. Sabe-se que o caminho é longo, mas é necessário começar imediatamente. Como fazer? Como a gente vai sair daqui tendo assim, que sabendo que vai ser dado o primeiro passo, mesmo difícil, porque realmente é regulamentar o mercado para que tanto o grande possa sobreviver e o pequeno também, cada um dentro do seu espaço. E pensar num país diferente, um país de livros e de leitura. O livreiro precisa saber o que ele espera deste mercado e qual sua posição nele para os próximos 50 anos. Eu tenho consciência da importância da nossa livraria no espaço que ela ocupa e que a falta dela é muito prejudicial à cidade e ao seu entorno. A tributação atual, dentro do Simples Nacional, tem de ser revista. De imposto, de morte. Legal. Diz que depois é de imposto, da morte e escala. O problema é o imposto correto e aplicado corretamente. José Castilho, do PNLL, enfatizou que o segmento tem de se unir e se fazer presente dentro do Legislativo. Desde que eu participei das reuniões das entidades aqui na CBL, eu coloquei a questão da necessidade da intervenção política organizada, como o Felipe levantou, do setor, unificada e organizada. Esse é um debate, a lei do preço fixo está cheio de deputados, está cheio de dirigentes governamentais que estão a favor disso, mas é uma coisa que não pode ser iniciativa do Executivo. Isso tem que vir da unidade do setor. Isso tem que ficar claro. Agora, nós temos que nos unir no específico e no conjunto. E o conjunto hoje se chama Plano Nacional do Livro e Leitura. Essa é a questão, porque abrange e resume as aspirações não de um setor, mas de todo o elo da cadeia que vai do escritor até o leitor. Se nós tivermos isso em mãos, se nós nos unirmos em relação a isso, coisa que não aconteceu na passagem de 2010 para 2011, porque a sociedade civil não se fez valer para manter aquilo que tinha sido conquistado em 2010, vamos ser claros? Vamos ser claros? Por uma coisa que tem que ser refeita, como foi o caso do PNLL, e do plano, e da política pública de livre leitura do Ministério da Cultura, que foi refeita a partir de julho do ano passado, quer dizer que aconteceu um debate anterior. Então vamos ser claros. Não vamos esconder os erros governamentais, mas também não podemos esconder as nossas omissões. Nós estamos na passagem de governo novamente. É a continuidade da presidente Dilma, é a continuidade, mas é outro governo, são outras forças políticas. Então nós temos que estar atentos para que aquilo que foi reconquistado, e volta, digo com toda a boca cheia para vocês, a casa está em ordem novamente. A diretoria está no lugar certo, o PNLL está institucionalizado, a lei do PNLL está para chegar ao Congresso Nacional, as reivindicações estão claras. O país tem uma diretriz, do ponto de vista de política pública e livre leitura, que abrange tudo aquilo que foi dito aqui de positivo. Então, nós temos... Você acha que volta esse ano? Esse ano já não sei, mas não há nenhum problema em relação à votação dessa lei, por exemplo, com a composição do próximo Congresso. Nós tivemos o cuidado, de ver todos os deputados que são a cabeça, digamos assim, desse movimento de defesa da leitura foram reeleitos. Então, a liderança nesse sentido, alguns inclusive indo para o Senado, no caso da deputada Fátima Bezerra. Então, há componentes importantes, do ponto de vista da passagem política de governo, que também tem que ser pensados. E nós temos que defender isso. Quer dizer, não dá para cada um sair defendendo uma coisinha, nós temos uma coisona para defender. Isso é um Plano Nacional do Livro e Leitura. Nessa passagem. Com isso, nós temos a defesa do conjunto dessas reivindicações. Quer dizer, essa abrangência, que todos enfatizaram, mas que o Felipe foi mais claro em relação a isso, eu acho importante que se tome nota. Se tome nota e se as entidades se coloquem na defesa. Já falei isso na reunião das entidades, volto a falar para o conjunto dos colegas.
Porque se não tivermos essas posturas de defesa das nossas grandes metas, seguramente as metas setoriais não acontecerão. Que antes de discutir muito o preço do livro, tem que discutir o valor do livro. Né? É o valor do livro que a gente está querendo construir essa base para esse pacto, para a sociedade, tem que solidificar, consolidar o que é o valor do livro, não o preço do livro. Como dizem os franceses, o valor do cidadão diante do livro. Fechando o debate, Ednilson Xavier comunicou oficialmente que a senadora eleita Fátima Bezerra, PT-RN, será autora do projeto de lei do preço fixo com o apoio da ANL. Então é preciso você escolher muito bem as pessoas que podem estar encabeçando esse projeto. Não é porque é do PT, do PMDB, do PSDB, né? É nosso. Então eu acho que sim, se existe um consenso de que a Fátima Bezerra é a pessoa mais indicada para, nesse momento, defender a lei do preço fixo, isso não tenho dúvida, tá bom? Ok, gente, muito obrigado, uma boa tarde para vocês, valeu pela presença de vocês.